true. Saudações, caríssimos ouvintes. Bem-vindos a mais um podcast. Não penses mais nisso. Aqui estão os suspeitos do costume. Cruz. Hello. Fi. Vim, sim, senhora. E eu, Judas, o mais bonito. De longe. Mas- Muito. Ao longe, então, é mesmo bonito. Sim, sim. Muito bem. Este podcast não é sobre a minha beleza. Podíamos fazer um mais à frente no futuro. com Que certeza. grande introdução, Judas. Mas que vamos fazer- grande introdução, pá. Mas mais uma vez nós voltámos ao cinema. Fomos ver um filme fantástico. Foi pegar um cineminha, hein? Foi. Fi, queres contar-nos então um pouco do filme que nós vimos? O The Boy. O The Boy, em português, segue as regras. Ou português do Brasil, boneco do mal. Do mal. Ou em todos os países onde se fala o castelhano, El Niño. El Niño? É sobre um furacão em Espanha? E, pois, o puto tem o seu quê de furacão. Tem. Ou o francês, Le Garçon. Ora, isto é um filme sobre... portanto, temos a Lauren Cohen, a fofinha do Walking Dead. Interpreta a personagem Greta Evans. Greta. Pá, porquê é que esse nome caiu tanto em desuso em Portugal, não é? A palavra Greta. A Greta. A Greta. Greta é fixe, pá. A Tenho palavra... muito... Temos Gragregri-grogru. Portanto, uma americana contratada por um casal tipicamente inglês, no Reino Unido, para ser ama do seu filho Brahms. Brahms. Ora, até aqui, tudo pronto. O que é que sucede? O Brahms é, na verdade, um boneco. O Brahms é um boneco. Portanto, ela é contratada para tomar conta, não de uma criança, como ela esperava, mas de um boneco, que é tratado como uma pessoa, ou como uma criança, de carne e osso. Caso contrário, se isso não suceder, é provável que ele possa fazer cenas ruins e mostre o seu feitio de filha da puta. Desagradávelzinho, não é? Pois é, meus amigos. Este é um filme de terror. É verdade. Em que um boneco nos aterroriza, ou pelo menos nos aborrece, durante 1h30. Eu não tive muito medo neste filme. A cena... eu já há muito tempo que não vi um filme de terror, confesso. Olha, eu tive imenso medo numa parte. Comecei a ouvir uma criança a chorar. E era o meu sobrinho. Foi extremamente assustador. Mais um filme castigo. Apesar de bastante bem filmado, eu achei. Sim, sim. Bem realizado. A iluminação é pá, muito interessante. Mas não é um filme muito assustador. Quer dizer, não há ali coisas... Não há um suspense assim muito extraordinário, não há sangue, assim. Portanto, para quem não viu um filme de terror há muito tempo, eu não sou assim grande fã. Fiquei, olha, ainda não foi desta. A Lauren Cohen até achei que estava benzinha, surpreendentemente. Eu até acho que ela é das... Não sei se vocês veem o Walking Dead, mas ela é das atrizes mais xoxinhas que eu... Não há meio de haver um zombie que se vai à fuça dela. Ela não tem um grande papel no Walking Dead, pois não. Eu lembro-me mais... Eles são muitos. Eu via mais da primeira temporada e um pouco da terceira. Ela agora está pranha do Shinoka. O Shinoka que já morreu. Acho que anda spoiler ao filho. Fónix, meu. O Shinoka morreu. Mas ela entrou, acho eu, numa série que era o Chuck. O Chuck. O que é que ela fazia no Chuck? Era a namorada do Chuck? Era Vivienne Volkov. Que eu acho que era filha do mauzão do Volkov. Já não me lembro nada disso. Mas pronto. Ok, muito Além bem. disso, é curioso também que ela interpretou a personagem da Martha Wayne no Batman vs Superman. Ok. Portanto, de alguma maneira, já deu alguma preparação para isto. Desculpa, ela fez o quê? De Martha Wayne, a mãe do Bruce Wayne. Sabes quem é? Sabes quem é o Batman? Bom. Tu viste o Batman vs Superman? É que não temos já mais... estou a ver. Não, estava a pensar. Eu já vi o filme 3 vezes e 3 vezes ele foi uma desilusão. Mas foi muito difícil. 3 vezes. Porque eu da primeira não consegui. Da primeira saí do cinema assim, tipo com uma revolta imensa. Foi porque quando o filme é uma trampa. Sim, e esse é o momento em que já não voltas a ver. A segunda foi porque, epá, não, eu tenho que estar enganado.
depois viste o Director's Cut. E depois vi o Director's Cut, exatamente. E está melhor o Director's Cut? Não, ok, nada ok, disso. ok. Não, nada disso. Muito Mas bem. esse É, trabalho sempre- muito mau. Muito mal. Então a cena da luta em que eles param, pá, Martha! Marta. Opa, E afinal... foda-se, man, não! E quando ele diz Marta, estava a pensar na mãezinha, que era, Exato. afinal, aqui a nossa protagonista, Vamos Greta. voltar ao Brahms. Vamos voltar ao Brahms, à Greta e tudo o que lhes rodeia. Falando primeiro, então, o filme começa de forma mostrando a paisagem e aquela magnífica casa onde se vai passar a ação. Mansões. Mas É sempre- Gostaram da mansão? Eu acho que antes de chegarmos à mansão eles foram num táxi. Num táxi, não é? com um taxista. A controlar as mamas da Greta. Exatamente. O taxista Coitadinho, pervertido. Coitadinho, ela não tinha nada para Pois, é que não, mostrar. não, é que não só as mamas da Greta não são assim algo de tamanho extraordinário. Não são nada más, não estou a dizer nada contra. Agora, ela também não estava a usar nada muito revelador. Nada. Ela só tinha um botão Um botão desapertadinho. da camisa. Eu tive alguma desapertado. expectativa que aquele taxista tivesse alguma preponderância por causa da importância que eles deram a essa cena no início, não é? Porque foi um bocado do nada, ela não tinha grande coisa para mostrar. Eles resolveram fazer esse shot, não percebo muito bem qual é que foi o Mas objetivo. ele é um velho, portanto, por norma é rebarbado. E depois são britânicos, quer dizer, as gajas lá são feias como aos cornos. Qualquer merda de jeito que ali apareça, pronto. É só para dar um pouco mais de realismo, então, na tua Não, opinião. acho eu. Ok. Sim. O filho achou que essa parte foi muito bem construída. Muito bem, muito bom. Maravilhosa. Então, Olha, sobre a mansão eu gostava de dizer uma coisa. Diz lá, Eu tinha essa ideia, não é que eu perceba muito do assunto, mas tinha essa ideia e depois fui investigar. Aquela mansão é muito pouco british, na verdade. não é me um parece bocado mais muito americano. americano. Aquilo é muito século XIX, americano. Muita madeira. Mas, pá, quem sou eu? Eu não percebo nada dessa. Olha, melhor que a minha Mas casa. vocês repararam, a primeira coisa que se vê quando se entra naquela casa é uma cabeça de um bode empalhado ou embalsamado, Sim, ou o que sim. seja. Epá, se vocês entram numa casa e tem uma cabeça de um bode na parede, é fugir logo, meu. Logo. E conhecemos então logo a personagem da Greta, que é americana. Sabemos que é americana porque usa umas meias com a bandeira dos Estados Unidos e está a mascar pastilha elástica, como qualquer bom americano. Masca 3, 4 pastilhas por hora. E como todos os americanos, quando entram numa casa, tira os sapatos. Tira os sapatos, claro, como é óbvio. Eu acho que aí, pá, Ela deixou-se perfeitamente intimidar pela casa. eu acho que se perdeu uma grande oportunidade aí para ter uns sapatos e fazer uma publicidade. Imagina se fossem uns All-Star, uns Nike de uma edição especial. Sim, mas eu acho que isto é um filme que quis ser muito simplista. Muito Tens para aí 6 atores, Sim, um casting muito pequenino. alguns com muito poucas falas, Pouquíssimas. efeitos especiais pouquíssimos também. É mesmo muito low budget. O mais caro deve ter sido alugar o táxi. O mais caro deve ter sido o boneco. O boneco deve ter sido feito por encomenda. E o boneco estava espetacular. Então, além da Greta, temos mais pessoas que aparecem neste filme. 6 pessoas que aparecem neste filme. O maravilhoso casal. Ao princípio, o que incomoda é a naturalidade com que eles aparentemente fazem do boneco como se fosse uma criança. Mas isso foi a não. primeira coisa a incomodar-te. Epá, foi estranho. A mim incomodou-me logo não perceber como é que ela vai lá parar. Do meio dos Estados Unidos para o UK, numa casa que não há internet, não há rede, não há nada, como é que ela foi parar? Porque ela era uma ama tão fantástica com referências Eu internacionais. também pensei nisso. Pá, muito estranho. Também pensei nisso, sim. Opa, e tens a pior cena de engate que eu tenho visto. A pior Sim. cena de engate Quando fomos possível. apresentados a um personagem importantíssimo, o Malcolm, Malcolm. o rapaz das entregas, e então que se apresenta à Greta e claramente, pensando, olhando para uma americana, pensa, isto deve ser fácil, e usa algumas das piores frases de engate que alguém já usou. A partir do momento em que o gajo pede para ela passar a pastilha elástica para a mão e tenta, através das marcas dos dentes na pastilha, descobrir de onde é que ela veio, a história dela. E as personalidades, sim, porque ele dizia que tinha uma avó, uma tia que via coisas nas folhas de chá, não é? Sim, e ele via na pastilha elástica. Há gente que vê coisas nas borras de café. Ele vê coisas nas pastilhas elásticas. Mas isto é uma coisa que as pessoas fazem? Pegam as pastilhas elásticas mascadas das outras?
Alguma vez pegaste a pastilha, eu acho que é mascada de alguém? Não, pá, só por engano. Fone. Não. Depois temos o Brahms. O Brahms, para já, tem um grande nome. Pá, o Brahms tem um belo nome. Brahms, que é nome de um músico, de um compositor de música clássica. Sim, do período romântico. Exatamente. E eles são os três Bs. Os três Bs alemães. O Brahms, o Beethoven e o Bach compõem assim os três grandes compositores alemães desse E agora, período. só para deixar o fio, que barra é que estás a falar? Está a tirar o barro à parede. É este o humor possível. Não, mas é engraçado como esse facto, esse nome, não tem qualquer tipo de importância no filme. Por acaso eu pensei que eles a certa altura iam dizer Eu adorava. Exato. A música clássica. Mas tem o piano e tem o Brahms Lullaby. Não sei se é uma composição do Brahms, O Brahms ou se é o Lullaby que eles fizeram para o Brahms para o Não, fim. Não. é a minha composição do Brahms. É uma composição do Brahms? É. Ok, está bem. Temos que falar sobre esse lullaby um bocadinho mais à frente. Mas falando do Brahms... Eu sobre o Brahms posso dizer, olha, eu acho que ele tem um fetiche, não é? Tem um fetiche por roupa. Ele rouba sapatos, rouba vestidos, lá mais para a frente. Acho que ele, enquanto boneco assustador, está bem conseguido, a imagem dele. Agora, relativamente às coisas que ele faz, eu acho muito Pinóquio e muito pouco de Chucky. Sim, faz muito pouca coisa sinistra faz este... Ele não, este- e depois é cortês também. Ele faz-lhe uma sande, ele Faz. devolve-lhe os sapatos, Enfim. de tal maneira que ela até começa, já vamos falar sobre isso depois. Ai, afinal, se calhar até é um boneco simpático e coisa. E vocês não ficaram um bocado embasbacados com a facilidade com que ela aceitou que aquele casal realmente tratava um boneco como se fosse o filho? A partir do momento Foi- em que o outro o aceitava, ela aceitou. Acho que foi por aí. Porque ela primeiro estava quase tipo a rir-se, ou a tentar rir-se com aquela situação. Mas depois o Malcolm atua com uma grande naturalidade, cumprimenta o Brahms, um high five ou assim qualquer coisa. Uhum. E ela começa assim, ok, isto é normal. Play along. Epá, Se é normal para este, também não há de ser muito normal para mim. eu cheguei a pensar, ela vai fazer uma piada sobre ventrílocos. Foi a primeira coisa que eu pensei. Ela vai fazer uma piada sobre ventrílocos. Vai... Olá, Brahms, como é que é? Olá, eu sou a Lauren. Eu já te vi no Walking Dead. Não, Nada. não, ela nunca aproveita o boneco para fazer uma piada. Provavelmente por ele ser tão sinistro em termos de façanga. Uhum. O Brahms em si, quando criança, conforme vemos no quadro, também não era muito... era um pouco sinistro. Um bocado cabeçudo, o miúdo. Sim, nós ficamos a saber que ele... E esse quadro também tem que se diga, não é? Vocês, quando ela estava no sótão e encontra fotografias do quadro, Sim. e tinha uma fotografia do quadro com todos muito felizes, e depois a fotografia do quadro atualmente todos mais tristes e sisudos. Esse pormenor escapou-me. Sim, eu percebi, mas eu não percebi se aquilo era uma fotografia, se isto era, olha, tinha aqui, antes tínhamos outro quadro. Ok. É porque não dava nada. Era uma ideia engraçada, mas estava muito mal explicada. A ideia do quadro se ter transformado. Podia ser, se houvesse aquela carga sobrenatural que depois a gente vê que na realidade é Pois, fraquita. pá, essa é a merda toda do filme, pá. Ela tem que tomar conta do boneco. O casal vai-se embora Férias, em teoria. de férias. Porque, Exato. é importante dizer que o Brahms aceitou a Greta, achou-a bonita e aceitou-a, segundo a mãe. Bonita e jovem. E, portanto, a Greta começa a trabalhar e começa assim a viver o seu dia-a-dia naquela casa, sozinha com o Brahms. O que é que acharam da ética profissional da Greta? Opa, ela estava a ser paga para tomar conta. Ok. A primeira coisa foi tipo E tinha uma, atirar e com tinha o uma boné. listinha, tinha uma listinha de lista coisas de a regras. fazer com o Tinha uma boneco. listinha para as quais cagou completamente. Completamente. É que nem sequer tentou a primeira. E já vamos falar sobre as regras que eram, digamos, importantes. Até para algumas, para percebermos um bocadinho melhor o filme, sobretudo no final. Atirou o boneco com um cadeirão, Pois Tapou. tapou. foi ler, foi dormir, foi ler. Foi ler Falar revistas. com a irmã. Isso é outra coisa que eu gostava de falar. A ocupação do tempo livre da Greta é muito reduzida as coisas que ela faz. É ver revistas e fala ao telefone. Uma visão um bocado redutora. Ela também não de podia um fazer mais estereótipo. nada. Faz Não anos. podia. Tinha livros. Ok. Tinha certo. música.
Tinha uma mesa de bilhar, vimos a saber mais tarde. Sim. Tinha um jardim. Ela só passava a vida a ver revistas, a comer sandes e a falar ao telefone à noite. Ela é novinha, tem interesses reduzidos. É americana, meu. Eu acho... Provavelmente ela isso votou confere. Trump e depois fugiu por causa disso. Nós lá mais para a frente ficamos a saber que ela tem um passado do qual está a fugir. Sombrio. Portanto, assim, uma coisa meio dark. Depois ficamos a perceber que ela está a fugir do namorado que lhe dava enxertos de porrada, E fê-la perder o filho. do qual ela até estava grávida. E eu acho que isso até explica essa questão da gravidez perdida. Acho que até explica, a certa altura, a empatia com o bonequito. Era o bebezinho dela. Mas para já ela ainda não está nada empática com o Brahms, está a ignorá-lo. E uma coisa que eu queria questionar é se acharam que esta cena dela estar a viver e a fazer a sua vidinha e não estar a acontecer nada com o Brahms, o que é que acharam? Acharam que foi pouco tempo ou foi tempo a mais? Este período que me pareceu entre 10 a 15 minutos de vida cotidiana da Greta, acham que foi tempo a menos ou tempo a mais? Eu acho que foi tempo a mais, pá. Eu já não aguentava aquilo. Meu Deus. Este filme teria ficado bem mais consumível se tivessem cortado uma boa parte daquela... O filme nem é particularmente grande. Sim. 1h40. Mas essa parte em que, digamos, nada acontece. E podias, e para explicar que havia ali uma fase em que ela estava, no fundo era esse espaço de tempo era para mostrar que ela estava um bocado a ignorar as regras e a estar-se nas tintas para o boneco, Certo. e a viver a vida dela ou whatever. Certo. Mas podiam ter posto coisas que realmente entretivessem o público. Porque não, ela está sozinha numa casa, não tem ninguém. Podia ter ali momentos de auto-entretenimento, pá, por exemplo. Olha. Com o boneco a olhar, estás a ver? Olha. Ou com o boneco. Pá, Há gente para tudo. Não, isso sem dúvida tornava... Assim, se fosse isso, 10 minutos era pouco. Mas não tendo acontecido de facto nada. E não é que o que fosse acontecer a seguir tivesse muita ação. há um sonho. Há um sonho. É um sonho. É quando as coisas começam um bocado a ficar estranhas. Há um sonho que acorda à meia da noite. O sonho, para já, uma das coisas que eu achei, que muitas vezes acho estranho e estúpido até nestes filmes, a casa tinha eletricidade, não tinha? Tinha. Então porquê é que ela vai percorrer a casa com uma vela na mão? É um sonho, Que é um meu. pesadelo, meu. Claro, mas... E vela na mão e velas acesas em toda a casa. Sim. E gostaram da escolha de visual? Da toalete dela gostei muito. Da Para toalete o dela pesadelo? gostei muito. Uma camisinha de noite steam, bem bonita. Pareceu-me claramente que até o Brahms tinha o pênis ereto. Claro. Só podia. Foi bonito. Mas depois, pronto, olha, antes que houvesse alguma ação, ela acordou. Eu naquela Não, cena mas toda... há uma ligeira ação. Há uma vista primeiro, há muita ação. Ela tem os mamilos completamente diretos, por amor de Deus. É pá, não reparei. Não reparaste? não. Foi a única coisa que eu reparei. Durante eu nem tinha reparado que ela tinha ido com uma vela. Porque eu de facto só estava... Tinha havido 2 pontos muito salientes no vestido. Recapturaram a minha total atenção. Mas continuando, ela desceu lá para baixo porque ouviu um barulho. Ouviu chorar. Eu ouvi chorar, Estava a exatamente. trovejar muito e eu ouvia chorar. E depois encontrou o quadro. Depois vai estar ao pé do quadro, olha para o quadro, olha para a criança no quadro, olhos nos olhos, e de repente o braço da criança sai do quadro e agarra-lhe o pescoço. E ela acorda. Acorda logo, claro. Agora que as coisas estavam a ficar interessantes. Mas eu achei que em termos visuais a cena estava bem feita, sinceramente. Acho que é em bom. termos de luz, É sempre bem jogado nestes filmes fazer também um pesadelo que começa com a pessoa a acordar. Não, e depois no seguimento disto, portanto, ela teria um pesadelo, ela ouvia-se chorar e tal, e descia para perceber o que é que se passava, e o boneco está a chorar, não é? Tem de facto uma lágrima no canto do olho. E foi aí que eu achei que o filme ia começar a pegar. Exatamente. Eu achei que o filme aí ia começar, portanto, o lado macabro e o lado... Está-me a faltar a palavra. Sobrenatural. Sobrenatural, exatamente. O lado sobrenatural ia começar a tomar conta da coisa e afinal eram infiltrações no teto. Certo. Mas o sobrenatural começa a acontecer. Agora é um sobrenatural que tem muito que se lhe diga. Pois, tem muito que se lhe diga. Começam a acontecer coisas estranhas naquela casa. Para começar, o boneco começa, digamos assim, a mudar de local.
não é? Aparentemente. Ou está numa Ou de determinada posição. está virado para ela. Acho que devia ter havido mais cenas em que se percebesse que o boneco estava a olhar para a frente e depois de repente estava a olhar para o lado. Porque não, só vimos que o boneco naquele momento estava a olhar para ela. Não, eu não sabia como é que o boneco estava antes, portanto. Sim, mas isso é coerente com o que tu depois vais descobrir do filme. Sim, De acordo. mas mesmo com a lógica do filme, podia acontecer. Claro, podia. Mas pá, eu gostei também que o boneco tivesse aquele lado voyeur, não é? Sim. Ela está-se a preparar para um date com o rapaz da Vila das Entregas e está a vestir-se e tal, está a escolher a roupa, está ali só de cuecas e t-shirt e tem de fechar a porta porque se sente incomodada com o olhar do boneco. E depois vai tomar banho e desaparecem as peças de roupa e de repente abre-se a porta para o sótão. Ela ouve barulhos, desapareceu a roupa, está qualquer coisa a acontecer, ela não sabe o que é, pega num pau. Não, desapareceu-lhe a roupa toda. Exatamente, mas depois pega num pau. E o senhor seja louvado. Toda a roupa. E como é que ela vai enfrentar o perigo? O que é que ela faz? Pega no pau e vai enfrentar o perigo com um toalhão à volta do corpo, não é? Claro. E segue para bingo. Ela estava sem roupa. Literalmente. Não tinha roupa nenhuma. É porque a cena é que começam a acontecer coisas sobrenaturais que a fazem começar a interrogar-se sobre se está ali alguém ou não está, se está ali um fantasma ou não está. Fantástico. Um fantasma, um espírito, um boneco que está vivo, ou seja o que for que ela esteja a acreditar que esteja a acontecer, está a acontecer alguma coisa sobrenatural. Mas por isso, o vestido ou o fio não estarem no local é uma coisa que ela pode pensar, é uma coisa que ela ainda pode racionalizar. Esqueci-me do fio. Esqueci-me do vestido. Pensava que eu tinha posto aqui, mas não pus. Agora, desaparecer todo o teu guarda-roupa já é uma coisa mais difícil de racionalizar. Portanto, aconteceu-lhe isto. Foi para o sótão, não é? Voltou do sótão depois de ter lá passado a noite a dormir. Porque bateu... Desmaia, não Porque se percebe. desmaia. Não, ela bate com... Ela susto ao ver só o espelho, pelo que eu percebi. Não. É um vulto que depois parece que é um casaco que estava a pendurar. Exatamente. E ela pensa que é uma pessoa. E eu voltei atrás nessa cena para perceber porque é que ela se tinha assustado. Eu pus no De pau. manhã é que se percebe que ela está a olhar para um casaco e tal, não sei o quê. De facto não parecia muito uma pessoa. Mas ela desmaia de susto. Desmaia porque bate com a cabeça, acho eu. Tudo bem, mas Isso desmaia. justifica todo o resto do filme. Porque ela está com traumatismo, não se foi tratar. Mas desmaia. Acorda na manhã seguinte, só volta numa toalha, num sótão, trancada. E não está estressada. Não, está calma. Desapareceu a roupa toda. Exatamente, está muito calma. E vai chamar o rapaz Não, das antes de entregas. chamar o rapaz, ela até vai ver fotografias e tudo. Sim, Então aproveita que ela está estava no muito tranquila. sótão. Aproveita que estava no sótão para ver as fotos, é verdade. E ela nessa altura já estava a ficar bem borradinha, portanto... Sim, mas a questão aqui que me espanta muito, que aconteceu isto foi... Inegavelmente aconteceu uma coisa super sinistra. A roupa dela desapareceu toda, ela foi trancada num sótão e a porta do sótão abriu-se de repente à noite. Certo? De manhã. A porta do sótão abriu-se de manhã. Então chama o rapaz das entregas, que tem dificuldades em acreditar nesta história e a ajuda a fazer uma busca pela casa, a ver se estava alguém. Não encontrou ninguém. Não deve ter procurado muito bem. Mas o que me espanta é que ela aceita que, de facto, ela aceita continuar a viver ali. Não é? Ela nunca vai, tipo... Ela não insiste nunca mais. foge. Ela não insiste com o gajo. Tu não estás a perceber. Eu estava a prestar bem da guita, só pode ser isso. Eu tive Sim, a sim. pensar nisso. Tinha Sim, eu pensado também. guita. Eu também pensei nisso. Tipo, pá, isto está a começar a ficar muito bizarro. Qualquer um no lugar dela, provavelmente, pá, vão-me pôr no caralho. Porque isto está a ficar horrível. Vou pelo menos passar a noite na merda de um hotel aqui perto. Caga para o boneco. Caga para o boneco. Posso, se calhar, aí vai ir durante o dia, ver se a casa não pegou fogo. Mas é como o Cruz diz, ela devia estar mesmo desesperada de dinheiro. Sim. E para ter um fresh start, uma coisa assim. Mas ela só precisava estar lá de manhã para receber o guito do outro. Não precisava estar lá a passar a noite, meu. É uma aldeia, meu. As pessoas iam saber. E, Não, mas e todos ela- sabemos que ela tem uma péssima ética profissional. Já falámos Sim. sobre isto. Porque ela de facto tinha regras para cumprir. Que não cumpriu. Que não cumpriu. Eu nunca consegui perceber bem todas as regras. Portanto, É. Apareceram num papel. Apareceram num papel. Ouviste uma ou Foram duas, referidas umas quantas. conseguiste ler qualquer coisa, mas muito pouco. Pronto, eu também por causa disso também tive que investigar por imagens no Google, porque de facto no filme não é muito claro quantas são e quais são,
E há aqui uma espécie de teor bíblico, porque as regras são 10, portanto são 10 mandamentos. Caso vocês ainda não os saibam por completo, portanto ela estava, regra número 1, não podia ter convidados. Regra número 2, nunca deixar o Bram sozinho. Regra número 3, guardar as sobras da comida na arca congeladora. Só no fim é que percebemos assim relativamente porquê. Número 4, nunca lhe tapar a cabeça. Foi logo a primeira regra que ela quebrou, antes de ler as regras, naturalmente. Ela possivelmente até leu as regras. Nós é que não chegámos a ler, não é? Não, eu parece-me que nessa altura ela ainda não tinha lido as regras. Número 5, ela tinha que ler uma história ao adormecer. Número 6, pôr a música a tocar muito alto. Muito alto. Também só no fim é que ficamos a perceber porquê. Número 7, limpar as armadilhas dos ratos. Eu tenho uma teoria para isto, embora não seja absolutamente clara. Número 8, só o Malcolm é que pode trazer mantimentos. Não chego a perceber o porquê desta regra. É óbvio, eles não querem mais gente em casa, naturalmente, e depois percebe-se porquê. É a única explicação, mas, enfim. Eu tenho uma teoria sobre porque é que só pode ser o Malcolm. Então, avança. Porque o Malcolm é muito estúpido. Sim, estamos a falar do gajo do engate com leitura Da de pastilha. pastilha elástica. Eles têm confiança que outra pessoa vai começar a fazer mais perguntas, vai ter interrogações e vai pôr coisas em causa. O Malcolm aceita tudo com uma naturalidade muito grande. É realmente muito burro o rapaz. Pronto, a regra número 9. Nunca se pode deixar o menino sozinho, coitadinho. Mas isso não era o número 3? Aparece Não, duas o número vezes. 3 é guardar as sobras. Mas eu já tinha dito que ele nunca podia ficar sozinho. Sim. Never leave Brahms alone. Não se pode deixar o menino. Eu por algum motivo tenho esta regra aqui 2 vezes. Que ela Será que eu me aparece lá enganei? 2 Ou vezes. será que aparece 2 vezes a mesma regra, só para fazer as 10? Olha, Por isso é que eu não dou muita importância a isso e tiveste então vê lá, procura aí enquanto eu. A número 10, tu Continua, tinhas por que favor. lhe dar. Tinha que receber um beijinho de boa noite. Claro. Portanto, são 10 regras que eu acho que ela só presta realmente atenção ao fim de uma semana de lá estar. E tu ficas. Algumas regras Não, tu. portanto, eu vou-te confirmar aqui exatamente em inglês. Number 1, no guests. Number 2, Never leave Brahms alone. E o 9? E o número 9, Brahms is never to leave. Ok, o Brahms não pode sair. Ah, ok. Portanto, ela também não pode sair. Eu acrescentei uma palavra. Está bem. Bate certo. Ela está presa à casa. Muito bem. Pronto, depois também a certa altura descobrimos que o Brahms, enquanto criança, epá, ele é capaz de ter sido Um creepyzito. um creepyzinho, porque ele, por exemplo, há uma garota de 8 anos, uma tal de Emily Cribbs, com quem ele brincava muito. E lá uma vez por semana a brincar com ele. Exato, e lá uma vez, desculpa, Já sim. isso já é estranho. Mas calma, Sim. isto só se sabe mais à frente. Sim, sim. Ok, que sim, certo. Mas que ela ia lá uma vez por semana? É possível que ele lhe tenha danificado o crânio e ela tenha aparecido morta. Epá, são brincadeiras, acontece. Com Eu uma acho. pedra. Também não é assim nenhum drama. Quer dizer, Há miúdos que brincam à apanhada, há outros que brincam à pedrada e às vezes a coisa corre mal. e às vezes há crânios que se aleijam com isso. Então, também não me parece. Pronto, ainda relativamente às regras, eu acho que é uma das grandes falhas do filme, que é dar pouca relevância às regras. Eu lembro-me, por exemplo, do Gremlins. E o Gremlins tinha 3 regras. Pois, eram Lembram-se? Lembram-se quais eram? Lembram-se? Não pode- Portanto, os Mogwai não podiam, Comer depois da meia-noite. exatamente, Não comer, podiam apanhar água. não podiam apanhar água, entrar em contacto com a água Não ficar tapados. e luz do sol, não é? mantê-los longe da luz Luz do forte sol. e nunca ser alimentados depois da meia-noite. E eram 3 regras, muito simples. Eram só 3, não eram 10. E muito definidas logo de início. E havia efeitos e consequências para as Exato, três. claros, inequívocos. Aqui... Claro, só depois fazes a asneira. Sim, Sim. claro. Então, depois de terem começado a aparecer e desaparecer coisas, acontece finalmente o momento em que a Greta não consegue mais negar que o Brahms... alguma coisa se passa com o Brahms. É um ser vivo. Que o Brahms está vivo. Que se relaciona, pá. Basicamente ela percebe que o Brahms mudou de sítio, finalmente percebe que ele de facto mudou de posição, fica com medo, entra em histeria, tranca-se no quarto e o Brahms começa a andar de um lado para o outro, começa a ouvir barulhos, liga-lhe para o telefone, com uma voz de criança a fazer-lhe perguntas e
finalmente bate à porta e diz que lhe deixou um presente, uma coisa que ela gosta. O seu preferido. O seu favorito. Eu pensei que eu ia abrir a porta e no tabuleiro estaria um rato. Mas não era um rato. Era uma sande. É uma sande. Uma sande que ela gostava de geleia. Compota, geleia, alguma coisa. Com aquela manteiga de amendoim que os americanos comem. E ela vendeu-se por isso. E ela percebeu-se. A partir Aquele daí... rapazito era um bom rapaz. Ele é um sedutor, o filho da puta. O Brahms jogou a Poucas bem palavras, mas... Com uma sandes. Conforme já falámos, ela tinha perdido uma criança, tinha abortado por acidente, ou por Porque Ter levado nos cornos. apanhando nos cornos. E, portanto, a conversão dela à realidade, que é o Brahms, o boneco estar vivo, é muito aceitável, não é? Ela está ali, no fundo, nós começamos aquele filme e pensamos que o Brahms é um símbolo do luto dos pais dele. E agora percebemos que o Brahms é um símbolo do luto Também da dela. Greta. Mas tu falaste dos pais dele, e nesta altura do filme também. Também o que é que se passa com os pais dele? Muito bem. Temos mesmo que falar nisso, não é? Os pais dele É que isso é uma das coisas que eu não consigo Basicamente tinham ido de perceber. férias. tinham ido de férias. Estão a escrever uma carta, enquanto tudo isto se passa, uma carta de despedida do Brahms, onde basicamente dizem que não conseguimos continuar a viver com isto. No que deixámos de tornar, podes ficar com ela para tomar conta de ti. Ou assim qualquer coisa. Para tu tomares conta dela. E despedem-se com beijinhos na carta. E vão juntos. Metem pedras nos Cada um bolsos. mete uma pedra. Uma pedra cada um no bolso. Apenas. Era uma Eu quero pedra, acreditar era uma que pedra meteram- grande. Se calhar meteram mais. Era uma pedra grande. Era. Não. Meteram. E caminharam juntos para o lago. Não, aquilo era o Suicidaram-se. mar, aquilo era o mar. Para o mar. Era um lago, Para o era um lago. Parecia-me um lago. Aquilo não tinha ondas, era um laguinho, pá. Portanto, não sei, enquanto mete suicídio. Eu sei que há pessoas que se atiram para o mar, mas Foi romântico. foi romântico. Tipo, Foi bonito. Mas é pá, os gajos eram ricos, não dá ideia que estavam cheios de papel. Se era para suicidarem assim, não podiam ir tipo para o México, um sítio com água quente, estás a ver? Só para não ser tão chato. Porque pá, já que vais morrer por afogamento, não deve ser agradável. Ao menos até ficaste todo debaixo de água, não estás a tremer de frio e todo com os tomates a irem para não sei para onde, man. E assim calhar- está pá com água quente, era Se mais calhar, tranquilo. se calhar com o morrias à frio mesma. morreram até antes de afogar, sabe-se lá. Não percebo. Eu tenho mais Eu questões acho que- para dizer sobre, Eu acho sobre que essa o que eu morte. achei é que foram pouquíssimas pedras. Cada um pegou numa. Não tenho sérias dúvidas que os dois estejam mortos. Cá para mim os dois ainda estão vivos. Ainda estão. Aliás, isso no, Seria uma boa sequela. na sequela é possível que... Olha, afinal, as pedras eram a brincar. Não, tentámos, mas não fomos muito bem sucedidos. Não percebemos porquê. Ficámos mais molhados. Entretanto, Entretanto. o ex-namorado Cole... Calma, calma, filho. Estou a avançar muito? Está a lançar muito pouco. Então temos de falar de como ela explica ao Malcolm que o Brahms está vivo. Primeiro, a forma a explicação em si foi espetacular. Boa. É boa? É boa. Ela demonstrou que o Brahms se mexia. Exato. Inequivocamente. Ela pôs o boneco no chão, Depois o boneco no chão, fez desenhou um contorno com giz, foi para outra sala. foi para outra sala. À primeira aquilo não resultou, mas à segunda, bate à parede. Não cheguei a perceber bem porquê. Faz assim, À bate espera de um sinal dele. Depois ele bate do outro lado. eu pus o som muito alto, mas não consegui ouvir nada. E entretanto, o boneco depois afinal já não está dentro do contorno. Às vezes também que há uma cena minimamente inteligente neste filme. Porque tu percebes, tu nunca vês o boneco a mexer-se. Sim. O mais que tu vês é uma cabeça a Nunca, girar e é o sonho nunca, dela. Exatamente. Não é? E qual é a cena? Ele é tímido. Não podemos estar a olhar quando ele se mexe. Sim. Portanto, é uma explicação fantástica para isto. Mas o que eu acho é que. Imagina-te então, filho. Ias à casa do Cruz. O Cruz queria-te mostrar um truque de magia. O Cruz morava numa mansão, neste caso. Ou, neste caso, o Cruz mora numa mansão, todos sabemos sim. isso. Com muitos quartos. Que aliás é onde a gente está a gravar, é numa mansão. Na mansão no, Cruz. No estúdio da minha mansão. Então, imaginando, eu levava-te para um quarto, punha lá um boneco. Olha este truque de magia que eu inventei. Está aqui o boneco. A gente vai para outro quarto. Iam os dois para outro quarto. Esperavam um bocado. Fechavam-se no outro quarto. Esperavam um bocado. E quando voltavam, o boneco já não estava lá. O que é que achavas desse truque? Eficaz, funciona. Já vi coisas melhores em Las Vegas.
Olhas acreditar? Não, ele é mesmo mágico. Realmente ele tem poderes. Ele conseguiu fazer um boneco desaparecer estando noutra sala. Impressionante. Um boneco do demo. Porque o Malcolm aceita esta demonstração como uma explicação de que há de facto uma presença sobrenatural. Não, e ficam muito felizes quando Exato. aos saltos a dançar quase no meio do quarto. Olha, afinal não é só um boneco. Ele está... É uma assombração. Isso é fixe!